Em todo o mundo, obras de arte vêm sendo atacadas por ativistas ambientais. Para eles, o motivo é claro. What is worth more, art or life? All I would say is, don't ever do that to my art. Vandalizar a arte não protege o clima. Alguns dizem que os ataques vão longe demais, mas eles garantem manchetes e, com isso, conscientizam. Então, será que esses ataques ajudam mesmo na luta em defesa do clima? Ou são apenas vandalismo? Em todo caso, eu não diria que é uma expressão de amor. Nenhuma pintura foi danificada, mas o impacto foi enorme. Então, nesse sentido, parabéns aos ativistas. Não perderemos apenas nossos meios de subsistência na crise climática, mas também nossa cultura. Quando se trata de lutar por uma causa, será que é possível ir longe demais? E por que, nesses casos, a arte é frequentemente tão visada? Para entender melhor essa desobediência civil, examinamos seus precedentes históricos e nos perguntamos também por que, com frequência, são as mulheres que se mostram dispostas a quebrar as regras para conseguir mudanças. Para Pussy Riot, desobediência civil, protesto político e arte são inseparáveis. A banda punk feminista russa é conhecida pelas performances poderosas e muitas vezes provocativas. O foco atual do grupo é protestar contra o presidente russo Vladimir Putin e a guerra na Ucrânia. Isso nos motiva a fazer este concerto e a apoiar a Ucrânia. Não podemos simplesmente ignorar essa realidade, porque somos da Rússia. A Pussy Riot chamou a atenção internacional pela primeira vez com uma intervenção na principal catedral de Moscou em 2012. Em uma oração punk, elas gritavam: Virgem Maria, Mãe de Deus, expulse Putin. Isso gerou indignação nos círculos religiosos. O Kremlin decidiu usar o caso para dar exemplo, condenando os artistas a 2 anos em uma colônia penal. Em 2022, Maria Liokina escapou da prisão domiciliar e da Rússia disfarçando-se de entregadora. Em turnê pela Europa, as integrantes da Pussy Riot falam sobre suas vidas, sobre a realidade na Rússia e expressam seu desprezo por Putin. Não separamos o ativismo da arte, então não fazemos só arte, fazemos ações políticas e arte política. E nós acreditamos que a arte deve ser política, deve servir à sociedade como um reflexo da situação política. A arte como ativismo é uma coisa, mas e quanto a jogar purê de batatas em uma pintura de Monet, por exemplo? É aceitável atacar obras de arte por uma causa, como fizeram esses ativistas do movimento Última Geração? Menschen hungern, Menschen frieren, Menschen sterben. Wir sind in einer Klimakatastrophe. A crise climática não deixará nenhuma de nossas esferas sociais intacta, inclusive a cultura. Não fazemos isso apenas em museus, mas eles são um dos lugares onde o protesto precisa ser debatido. Se as guerras continuarem acontecendo aqui na Europa, por falta de recursos, simplesmente não haverá tempo para nos envolvermos com arte e cultura. Ortrud Westheider, chefe do Museu Barberini de Potsdam, na Alemanha, não concorda necessariamente com a abordagem destes ativistas. Realmente foi uma violência contra a arte, e a arte deveria ser um convite ao diálogo. Uma violação de limites como esta é destrutiva. Mas também chama a atenção. Há pouco mais de 100 anos, as sufragistas também visaram a arte em sua luta pelo direito ao voto feminino. Em 1914, Mary Richardson danificou o quadro Vênus ao Espelho, do pintor espanhol Diego Velázquez. Foi um dos 14 ataques a obras de arte do movimento. As sufragistas também se acorrentaram a grades em protesto. Enquanto nos Estados Unidos as ativistas procuravam o debate, na Inglaterra elas eram mais radicais, quebravam janelas, enviavam cartas-bomba.
Muitas estavam dispostas a morrer pela causa. Como Emily Davison, que se jogou na frente do cavalo do rei no Epsom Derby, em 1913. Ela morreu 4 dias depois. A luta por uma causa não importa o custo. Olhando para a história, é possível ver o que ajudou a fazer as coisas avançarem e o que pode ter sido um retrocesso. E, portanto, decidimos não destruir nem quebrar deliberadamente nenhuma obra de arte. Decidimos que nenhuma pessoa ou espectador deveria se envolver, que ninguém jamais deveria se machucar. Ativistas ambientais tendem a concordar que não deve haver destruição, nem nenhum tipo de agressão a pessoas, apenas a máxima cobertura de mídia. Mas será que jogar farinha em um carro pintado por Andy Warhol ajuda na causa? Será que essas ações mudarão a opinião das pessoas ou apenas as levarão a balançar a cabeça em desaprovação? Como ativista do Sul Global, sinto que ações como essa tiram o foco do problema real. E o problema é, o Sul Global já está passando pela crise climática. The Global South is already experiencing the climate crisis. Ina Maria Chikongo é estilista e ativista ambiental na Namíbia. Ela usa materiais reciclados para seus projetos e para ações políticas. Essas faixas de protesto contra gigantes internacionais do setor energético, por exemplo, são feitas de sobras de tecido. Sempre usei a arte para dizer alguma coisa. Não faço arte por fazer, porque não faz sentido. Eu acredito que os artistas são comunicadores, assim como os ativistas. A artista é uma das principais ativistas e cofundadora do Fridays for Future em seu país, que sofre com uma seca extrema há anos. Atualmente, os ativistas concentram sua atenção na gigante petrolífera canadense Raycon Africa. A empresa planeja explorar petróleo e gás nas proximidades do delta do Okavango, o que pode tornar a região ainda mais poluída e seca. Chikongo diz que o Sul Global, que já sofre desproporcionalmente com a crise climática, continua a ser explorado. Os países do Norte Global têm vindo comprar gás na África, usando a crise energética do momento, a guerra na Ucrânia e a pobreza energética na África como pretexto para começar a produzir gás no continente. Isso significa, obviamente, abrir novos campos de gás, campos de petróleo e também colocar todo o orçamento de carbono em risco. Putting the entire carbon budget at risk. Ainda estamos no processo de fortalecer o movimento, focando na educação climática, na segurança alimentar e propondo o diálogo, porque uma coisa que percebi, especialmente por meio da minha interação com os jovens e órfãos, é que não temos uma plataforma onde realmente possamos discutir como o clima está nos afetando. We don't really have a platform where we can discuss how the climate is really affecting us. As mudanças climáticas afetam o mundo inteiro, especialmente o Sul Global. Mas o ativismo mais radical está ocorrendo no Norte Global. Que formas de protesto são justificadas? Sob o lema Ação Climática Não é Crime, mais de 1.000 artistas e pessoas da indústria criativa se solidarizaram com os ataques à arte do movimento Última Geração. A renomada revista de arte alemã Monopol chegou a elevá-lo ao seu panteão cultural, listando-o no número 19 das 100 personalidades mais influentes do mundo da arte em 2022. Mas isso não teria tido o efeito indesejado de gerar publicidade para os museus? Claro que você poderia dizer que isso teve o efeito indesejado de atrair mais visitantes aos museus, mas talvez atacar essas instituições e a inércia delas não tenha sido tão equivocado. Não é surpresa que a reação delas tenha sido aumentar a segurança. A Galeria de Arte de Hamburgo foi uma das poucas que decidiu não aumentar a segurança, embora alguns trabalhos aqui possam se tornar alvos.
O diretor gosta da ideia de se engajar com os ativistas. Fui questionado sobre como me senti em relação aos ataques, e eu disse que podia entendê-los, que vejo o debate sobre o clima como altamente importante. Alguns ativistas me contataram e um diálogo se desenvolveu. Ainda estamos conversando. Para a exposição Futura, de 2022, o Kunsthalle organizou workshops de sustentabilidade com o movimento Fridays for Future, por exemplo. Os cartazes produzidos na iniciativa foram então usados em um protesto. Como museu, devemos ficar felizes em servir de plataforma para protestos que desejam alcançar o progresso social. Parece razoável afirmar que museus devem acompanhar o pulso dos tempos. As instituições de arte e o mercado sempre se apresentam como estando do lado certo, como progressistas. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas que trabalham nos conselhos dos museus são as mesmas que, na vida real, constroem dispositivos para grampear dissidentes, que desmatam florestas tropicais e criam lixo tóxico. É contraditório. Até mesmo os museus Metropolitan e Guggenheim de Nova York e o Louvre de Paris foram acusados de ambiguidade de critérios. Grandes museus que também já mostraram, por exemplo, as peças de Nan Goldin. A fotógrafa ganhou destaque com fotos da cena underground queer de Nova York. Registros íntimos e honestos de seus amigos e de sua própria vida. Em 2018, Goldin decidiu se voltar contra a bilionária dinastia Sackler, a mais importante patrocinadora de instituições de arte em todo o mundo. Uma família imortalizada por inscrições e salas de exposição. Mas a longa reputação de patrocinadores da arte foi manchada desde que a empresa familiar, a farmacêutica Purdue, causou o maior escândalo de opioides nos Estados Unidos, com um analgésico que levou centenas de milhares de pessoas ao vício e à morte. Goldin também era viciada. A história dela, da crise pessoal ao ativismo, é narrada no documentário Toda a Beleza e Derramamento de Sangue. The Met Museum, the Louvre, the Tate refuse donations from the Sacklers and take down their name. A mensagem era que esse dinheiro manchado de sangue não deveria mais financiar instituições de arte. E ela foi ouvida. A partir de então, o Guggenheim e outros museus recusaram novo financiamento da família Sackler e removeram seus nomes. A campanha foi o primeiro sucesso de Nan Goldin como ativista. Muitos artistas como Nan Goldin investigam a origem do dinheiro e se insurgem contra mecenas corruptos. Sempre há escândalos. E isso vai ao encontro da luta do movimento Última Geração. Eles querem mudança, mas ela só acontece quando as instituições mudam. Gerar mudanças nas instituições artísticas também faz parte da missão das Guerrilla Girls desde os anos 1980. O objetivo particular do movimento é aumentar a participação de artistas mulheres e negras em museus e exposições. As Guerrilla Girls se tornaram conhecidas por meio de campanhas de cartazes ilegais em Nova York. Mas até hoje ninguém sabe quem está por trás das máscaras de gorila. O grupo espalha sua mensagem por toda parte, defendendo seus pares com criatividade e humor. Guerrilla Girls Pop Quiz. If February is Black History Month and March is Women's History Month, what happens the rest of the year? Discrimination. O humor delas atrai as pessoas. É divertido apontar o dedo e dizer: é verdade, o que está acontecendo? Porque 90% da arte em exibição é de homens brancos. Isso realmente faz você querer se posicionar também. Hoje em dia, as Guerrilla Girls atuam em todo o mundo e estão sempre abertas a novas colaboradoras do sexo feminino. Em décadas de luta, elas levaram museus e organizadores de exposições a pensar sobre a representação da mulher na arte, o que levanta outra pergunta. Recently, we've been busier than ever.
And we've also been faced with kind of a huge dilemma. What do you do when the system you've spent your life attacking suddenly embraces you? Isso é uma mudança. As pessoas que enfrentaram as instituições agora estão sendo convidadas e pagas por seu trabalho por essas instituições. Mas não acho que isso prejudique o trabalho. Pelo contrário, atesta que ele está começando a ter um impacto estrutural. A artista e ativista brasileira Kaysara também expõe tramas estruturais com sua arte. Na performance Asfixia, ela mostra como a ganância explora e destrói a natureza. A arte foi o lugar que eu encontrei, aonde eu posso ser ouvida, aonde eu consigo uma visibilidade, porque a arte dá esse lugar de visibilidade maior, acredito eu. Mas na arte a gente consegue transmitir dentro de um lugar um pouco mais sensível também. O lar de Kaysara é a Amazônia. Sob o governo de Bolsonaro, a destruição da floresta tropical se intensificou dramaticamente. 18% dela já foi arrasada. Estudos apontam que, com mais 7%, o clima mundial sofreria uma virada brusca. Isso afetaria a todos, especialmente os povos indígenas da Amazônia. Eu nasci dentro de um território demarcado, que é o território do Alto Rio Negro, né? Eu cresci dentro de um território demarcado, mas para quem não tem um território demarcado, é muito ruim. No lugar de que você está exposto à violência, né? Você não tem direito à sua própria terra. Então, eu acho que uma das coisas que precisa realmente ser feita é a demarcação de terras indígenas. Kaysara diz que não apenas a terra dos povos indígenas está ameaçada, mas também a cultura deles. Até recentemente, eles viviam em equilíbrio com o seu ambiente natural. Mas isso vem mudando, mesmo que o norte global ainda goste de exotizá-los. E eu gostaria muito que a cultura indígena fosse respeitada e que as pessoas continuassem seguindo as tradições. E não você se fantasiar ou você tentar preencher a fantasia do não indígena. Por meio do ativismo artístico e da resistência civil, Kaysara defende os direitos indígenas e protege a floresta tropical em uma luta por sobrevivência. Porque, com frequência, são as mulheres que se posicionam e dedicam suas vidas a uma causa maior. Greta Thunberg, por exemplo, se tornou o rosto da luta em defesa do clima. Ela começou a convocar greves estudantis enquanto ainda estava na escola. Ela é conhecida por falar a verdade ao poder. We say no more blah blah blah. We're not gonna let them get away anymore. As chamadas greves escolares pelo clima convocadas por ela deram origem a uma nova forma de desobediência civil, desencadeando o movimento mundial Fridays for Future, Cestas pelo Futuro. Greta se tornou a figura simbólica de uma geração que vê o próprio futuro traído pelos seus pais e pela política. And change is coming whether you like it or not. Não acho que seja coincidência que as mulheres, de alguma forma, tenham se tornado a cara dos movimentos ambientais atuais. Elas sempre tiveram um papel importante na resistência civil, só que infelizmente não foram vistas como tal. Não quero dizer que tenham sido apagadas da história, pois ainda falamos delas, mas menos do que de seus contemporâneos do sexo masculino que foram idolatrados. Rebeliões inovadoras lideradas por mulheres podem ser rastreadas até a Grécia Antiga. Em Lisístrata, uma comédia de Aristófanes, as mulheres de Atenas e Esparta unem forças para acabar com uma guerra travada por homens. O último recurso é uma greve de sexo, o que funciona. Os homens finalmente fazem as pazes e terminam a Guerra do Peloponeso. Essa parábola sobre o poder das mulheres contra a guerra dos homens é um tema recorrente. Na tragédia grega Antígona, a protagonista homônima desafia o governante Creonte, após ele se recusar a enterrar o irmão dela por ser um traidor da pátria.
O diretor suíço Milo Hall transpôs a peça para o presente na produção Antígona na Amazônia. Na montagem, a personagem principal, interpretada por Caissara, resiste ao sistema dominante, lutando pelos direitos de uma população indígena e sem terra. Então, pra gente sempre, todos os governos foram, né, o creonte. Então a gente sempre teve que lutar para ter os nossos direitos respeitados, assim. A Pussy Riot também luta contra seu creonte, Vladimir Putin, que há mais de um ano desrespeita a lei internacional travando uma guerra contra a Ucrânia. Não há muitos protestos na Rússia hoje em dia e os que acontecem são muitas vezes liderados por mulheres. Muitas mulheres e também mães estão protestando contra esta guerra, porque você sabe, as questões feministas não estão tão longe do ativismo anti-guerra. Todas essas narrativas, o militarismo, é tudo muito machista. Tem essa energia muito masculina de conquistar o mundo e ocupar territórios. Os vídeos da banda são um apelo contra esse militarismo brutal e machista que traz sofrimento e morte para tantos civis e soldados. O que a desobediência civil pode realmente alcançar e como? Mahatma Gandhi, provavelmente o mais famoso apoiador da desobediência civil, liderou o movimento de independência da Índia, permanecendo firme na convicção de não violência. Em 1930, o pacifista indiano marchou cerca de 400 quilômetros com os seus seguidores até o mar para simbolicamente colher sal. Milhares de indianos seguiram seus passos e assim violaram o monopólio britânico do sal. A espetacular revolta não violenta é vista como o começo do fim do domínio colonial britânico. A prática da desobediência civil existe há muito tempo, embora o termo em si não seja tão antigo. É frequentemente associado a Henry David Thoreau, o escritor americano que se recusou a pagar seus impostos em protesto contra a escravidão e a guerra dos Estados Unidos contra o México. É uma violação da lei, mas uma violação justificada por princípios morais, portanto, não feita em benefício próprio ou enriquecimento próprio, mas justamente com base em princípios que têm a ver com a democracia, o Estado de Direito e a justiça. Rosa Parks é outro ícone da resistência civil. Presa quando ela, uma mulher negra, se recusou a ceder seu lugar no ônibus para um branco. Um ato de grande impacto. Após um ano de greve de ônibus da população afro-americana, a lei de segregação racial no transporte público e escolas foi considerada inconstitucional e revogada no estado do Alabama. Foi uma vitória importante que deu início ao movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, liderado por Martin Luther King. O orador carismático defendeu a recusa de Rosa Parks e promoveu a desobediência civil como forma de combater a segregação nos estados do sul do país. O movimento dos direitos civis alcançou seus objetivos com a abolição da segregação racial e o direito ao voto da população negra do sul dos Estados Unidos. Outros tempos, alguns podem dizer, mas não são precisamente estes os modelos dos movimentos de protesto mais recentes? Seja o movimento antinuclear ou o Occupy Wall Street, tudo gira em torno de protestos não violentos. Uma democracia deve ser capaz de conviver com as várias formas de desobediência civil, especialmente quando não se trata apenas de preocupações locais, mas globais, como as mudanças climáticas. E, no entanto, os apelos por punições mais duras estão crescendo. No Reino Unido, as ações do movimento Extinction Rebellion já levaram a restrições ao direito de manifestação. Precisamos de mais discursos incendiários que deixem claro para as pessoas a quantidade de problemas que estamos enfrentando. Algo precisa mudar, e algo vai mudar. Como Greta disse, a mudança está chegando, quer você goste ou não. Mas quais ações irão ressoar com as pessoas? Precisamos de meios mais radicais ou de imagens mais assombrosas, como as da rebelião dos oceanos, que expõe a morte dos peixes e a poluição dos oceanos? Ou de ações como as da Brigada Rebelde Vermelha, que se manifesta como testemunha silenciosa da catástrofe climática, como aqui em Berlim?
Temos permissão para nos manifestarmos e somos protegidos pelo Estado, pela Lei de Liberdade de Reunião. Temos permissão para ficar aqui no portão de Brandemburgo todos os dias e protestar contra qualquer coisa de que não gostemos. Em muitos países, rebeldes não podem fazer isso, são imediatamente presos, mortos ou desaparecem quando tentam proteger o que é deles. Como é o caso da Rússia, onde as integrantes da Pussy Riot não estão seguras devido à sua crítica radical e aberta ao status quo. Mas, especialmente nas democracias, é importante que a desobediência civil seja tolerada em todas as suas manifestações. Esse foi o Camarote 21 de hoje. Até semana que vem.